Eu sou Yasmin, produtora executiva, e neste módulo vamos falar sobre elementos estratégicos para a elaboração de projetos culturais. Só para deixar claro o que é um projeto cultural, esse é um documento que não se refere a registros escritos, somente com intenções, ideias ou planos, ainda que de forma sistematizada. Projeto é um instrumento técnico e estratégico amplamente utilizado no meio cultural, que possui características próprias que o define como tal, independentemente de tamanho, complexidade ou duração. A intenção desse módulo é principalmente que você entenda as características principais deste documento e possa aplicar em diferentes situações de planejamento que envolvam atividades e ações culturais. Elaborar e inscrever um projeto cultural em leis de incentivo à cultura e editais privados é uma forma de pleitear recursos para suas ideias e de acessar fundos e incentivos que estão disponíveis para você. A elaboração de projetos é uma etapa importante para que você possa buscar soluções e acessar planos de financiamento para os seus projetos. Nesse sentido, esse é um caminho trilhado a partir do empreendedorismo cultural, onde é extremamente importante conhecer técnicas e procedimentos necessários para disputar as fontes de financiamento disponíveis nos setores públicos e privados. Vamos conhecer então algumas estratégias para a elaboração de projetos? Antes de mais nada, a elaboração de projetos é um exercício de escrita. Para que você tenha elementos suficientes para escrever os textos dentro dos formatos solicitados pelos editais, vamos entender primeiro quais são os pontos fortes e estratégicos do projeto, quais os objetivos e como será realizado. Como começar? Defina o produto ou serviço. Ter clareza sobre o produto ou serviço que deseja desenvolver é a primeira fase para esboçar o projeto. Começaremos com as seguintes perguntas para auxiliar no esboço. O que será desenvolvido? Por que realizar esse projeto? A quem será destinado? Qual será a equipe do projeto? Como será realizado o projeto? Quanto custará? Quando acontecerá? Onde acontecerá? O próximo passo é desenvolver e sistematizar esses conteúdos dentro dos elementos essenciais que envolvem a elaboração de projetos culturais. São eles: elementos criativos, resumo, apresentação, objetivos e justificativa. Elementos estratégicos, público-alvo, equipe, cronograma de trabalho, contrapartida, acessibilidade. Elementos financeiros, recursos humanos, recursos materiais, fornecedores, custos de divulgação e custos administrativos. Aqui foram citados alguns elementos importantes para que você comece ou agregue mais conhecimento na sua escrita de projetos. Vale se aprofundar e buscar mais informações detalhadas de cada etapa que envolve a inscrição de projetos em editais. Indico a cartilha que está na biblioteca do Sebrae, Projetos Culturais, como elaborar, executar e prestar contas. Lá, você encontra um material de mais de 180 páginas acerca do enorme universo que envolve a elaboração e produção de projetos culturais. Vamos praticar? No módulo Redes Colaborativas, vamos falar sobre as formas de levantar o seu projeto para além de leis de incentivo à cultura e aprovação em editais privados. Estar em rede e comunicação constante também irá facilitar que o seu projeto saia do papel. Uma das possibilidades
é contar com recebimento direto de pessoas, instituições, fãs, familiares e amigos que acreditam no seu trabalho. Para isso, existem várias plataformas de financiamento coletivo, também conhecidas como crowdfunding. Segundo as informações divulgadas no site da Catarse, já foram arrecadados mais de 184 milhões para mais de 16 mil projetos. As doações podem ser de diversos valores, estimulando uma ideia de vaquinha, onde cada um contribui um pouquinho para chegar no objetivo final. É uma forma de doar dinheiro para causas e projetos importantes através de plataformas seguras de pagamento, dando transparência a todo o processo de apoio em rede. Hoje, existem centenas de plataformas de financiamento coletivo que cobram uma taxa de gerenciamento para hospedar o projeto e administrar os recebimentos. É interessante você pesquisar o perfil das plataformas e ver qual se encaixa melhor com os interesses da sua campanha. Quer saber como funciona? A primeira etapa é você ter clareza de qual projeto você vai apostar, quais os seus objetivos com a campanha de financiamento, qual o seu prazo e de quanto você precisa. Pense bem no valor que você pretende solicitar de contribuição. Acrescente também todos os seus gastos com essa iniciativa. Se você teve investimento em brindes ou outros recursos que sejam necessários para a campanha, você deve incluir no valor global que está sendo solicitado no site. Apoiadores. Quem são? Pense quem são os seus apoiadores. Geralmente, as pessoas que contribuem são aquelas que estão mais próximas de você. Recompensas. O que oferecer? Defina quais são as recompensas que você vai disponibilizar. Seja criativo e atribua valor a brindes personalizados e que tenham a cara do seu projeto. Pense em recompensas compatíveis com o valor da doação. Meta. De quanto precisa? Seja objetivo. Pense em quanto precisa e qual é a sua meta principal com essa campanha. Ao final, caso você tenha uma boa arrecadação, deverá cumprir obrigatoriamente o que você prometeu. Então, tenha em mente que essa fase de planejamento deve tornar possível a viabilidade do projeto depois. Essa será uma oportunidade de levantar uma ação e dar um passo adiante para fortalecer a sua carreira, gerar portfólio e experiências. Peça o suficiente para chegar no resultado que precisa e corresponder às ações que foram divulgadas. Caso necessite, tente um complemento de recursos e articule apoio com espaços e fornecedores. Tempo. Qual o prazo? Também é necessário definir o tempo que a campanha de financiamento irá ficar no ar. Pense em um prazo mínimo de 30 dias para que as suas ações de divulgação possam chegar ao maior número de pessoas. Presença nas redes sociais. Se você está considerando iniciar uma campanha de financiamento coletivo, será importante definir estratégias para as redes sociais. E, acima de tudo, estar sempre presente, divulgando seu projeto e reforçando que as pessoas contribuam. Para não ficar repetindo sempre essa questão da contribuição, aproveite os espaços digitais para falar sobre você e contar um pouco sobre a sua trajetória. Fale sobre como o projeto surgiu, quais são as expectativas e como as doações irão impactar positivamente toda uma equipe e públicos. As pessoas gostam de ouvir histórias e se identificar com as situações, ou mesmo conhecer iniciativas e ações que beneficiam a sociedade. E aí, ficou pensando que o financiamento coletivo pode ser uma boa forma de começar de algum lugar? Então se planeje para lançar uma campanha e tirar o seu projeto do papel. A
produção de um projeto cultural que tem como resultado um festival envolve toda uma estrutura de produção que deve ser planejada com cuidado, desde a concepção do projeto até a fase de execução do evento. Quando falamos em produzir a primeira edição de um festival, além de acessar os mecanismos de leis de incentivo para tirar o projeto do papel, você pode buscar apoios diretos, redes colaborativas e financiamento coletivo, para que seja possível construir um histórico do projeto. A maior parte das linhas de financiamento para festivais visam iniciativas com mais de uma edição e com comprovações de execução. Como ponto de partida, pense em ações colaborativas que podem ajudar a produzir uma primeira edição com baixíssimo orçamento. Posso citar como estudo de caso o festival em que eu estou à frente da produção por 9 edições, que se chama Festim, Festival de Teatro em Miniatura. Esse é um festival de teatro que se dedica principalmente a expressões do teatro de bonecos em miniatura. O Festim é um festival do encontro dos artistas com o público e as miniaturas. É um convite à poesia, onde as miniaturas protagonizam a cena. Ele tem um lugar que toca no imaginário das pessoas e que encantam elas. Eu acho que eu vou fazer teatro miniatura até morrer. Encontro do Festim com as pessoas, com os artistas, esse encontro com o ser humano, ele é de fundamental importância. É muito mais que um trabalho artístico, é um trabalho de encontro mesmo, de troca e de enriquecimento. A miniatura é uma possibilidade incrível, cheia de expressão, de movimento, tem possibilidade de contar histórias de forma acessível. A primeira edição do festival foi realizada por muitas mãos e sem nenhuma lei de incentivo. A partir da ideia de produzir uma mostra que reunisse obras artísticas de determinadas técnicas, a intenção foi lançar uma convocatória a nível nacional para que os artistas que se identificassem com essa modalidade se inscrevessem na chamada. A partir desta edição, o processo de produção foi se consolidando e acessando as fontes de financiamento. É importante lembrar que para produzir o primeiro festival, a articulação da produtora vai além dos artistas que fazem parte da programação. Faça também parcerias com estudantes universitários dos cursos de fotografia e cinema para registrar todas as atividades do seu projeto. Ainda como ferramenta para a produção de um festival iniciante, temos a possibilidade de permuta com restaurantes, hotéis e empresas de transporte. A permuta geralmente está atrelada a divulgar a marca das empresas apoiadoras do seu projeto, a partir da veiculação de logomarcas em materiais gráficos e de divulgação. De toda forma, para produzir um festival de qualquer orçamento, serão necessárias algumas etapas. Estabeleça qual o nicho do seu festival. Pense qual o formato do seu evento.
quais são as técnicas e conceitos contemplados e a qual público se destina. Defina a programação e as ações ofertadas pelo festival, que podem ser apresentações de espetáculos e shows, oficinas, intercâmbio entre artistas, publicações, exposições, bate-papos e exibições. Festival é um formato de projeto cultural que contempla múltiplas linguagens e pode ter mais de uma ação principal, ou ainda diversas ações secundárias dentro de um único objeto de execução. Como exemplo de formato, o festim foi idealizado para ter diferentes núcleos a partir das artes integradas. Esses núcleos foram divididos em mostra de espetáculos, ação principal do projeto que contempla apresentações. Educativo, que oferece uma vivência pedagógica para o público espontâneo durante a mostra de espetáculos. Ainda dentro deste núcleo, acontecem oficinas e cursos de formação para públicos de diversas idades. Intercâmbio, que propõe um laboratório sobre o processo de criação dos artistas participantes da programação com o público. Publicação da revista Anima, atividade de fomento à pesquisa e de difusão dos processos técnicos e artísticos dentro dessas categorias de teatro. Bate-papos, ação de diálogo e troca de experiências entre os artistas e o público. Após a definição das ações principais e secundárias do festival, entra a presença da curadoria e direção artística, que irá estabelecer parâmetros para a seleção dos artistas da programação. A seleção poderá ser feita através de edital ou por convite direto. Depois de conhecer todas as informações sobre o formato da programação e sobre os convidados participantes, chegou a hora de planejar a logística de espaços e pessoas. Feche com bastante antecedência as datas e locais de realização do festival, de preferência com 6 meses antes da semana de execução. Certifique-se de solicitar todas as autorizações necessárias para ocupar os espaços que você escolheu. Cada espaço tem uma política própria de funcionamento e acesso. Caso tenha cessão de espaço, solicite um termo de compromisso ou carta de anuência. Em relação à gestão de pessoas do festival, primeiramente defina um cronograma e trace toda a logística de traslado do aeroporto, deslocamento local, hospedagem e alimentação. Dentro da pré-produção de um festival, também estão presentes as etapas de comunicação. É muito importante definir ações estratégicas que potencializam seu projeto e geram mais aproximação e interesse do público. Lembre-se que um festival representa um projeto cultural que pode ter edições continuadas. Não deixe de fazer registros em fotos e vídeos, além de arquivar o clipping dos veículos de comunicação que divulgaram seu evento. Tenha como prioridade documentar todas as atividades que aconteceram. Garanta a continuidade do seu projeto, fazendo um bom trabalho de pós-produção. A produção e gestão cultural dentro da linguagem teatral é bastante singular, uma vez que cada organização tem uma forma própria de gerir, conforme a sua rotina administrativa e criativa. Dentro da visão de gestão de grupo no teatro, uma palavra que merece destaque é sustentabilidade, principalmente porque uma sequência de processos de produção que não são sustentáveis ameaçam a manutenção do espaço do grupo, os colaboradores que prestam serviços e a própria existência da companhia. A produção está atenta para entender quais as necessidades da empresa e do grupo, além de agregar profissionais que contribuam com essa estrutura, otimizando os processos de produção. Identifique quais são os profissionais que podem e devem fazer parte do seu time. Dentro do contexto de produção do Grupo Girino, esses são alguns profissionais que fazem parte da produção
e gestão da companhia. Produção executiva ou coordenação geral. Essas nomenclaturas correspondem a profissional responsável pela produção e coordenação dos projetos culturais do grupo. Todo o campo relacionado à elaboração de projetos, leis de incentivo e captação de recursos estarão dentro de suas atribuições. Também é responsável pela contratação de equipes e gerenciamento de verbas públicas e privadas. Direção artística. Esse profissional é quem irá criar novos produtos culturais a partir de estratégias artísticas, técnicas e de produção. Desenvolver o repertório e participar dos processos criativos é uma atividade constante para impulsionar novas criações. Produtor ou assistente de produção. São funções chaves para a produção teatral, ocupando uma posição de execução das demandas determinadas pelo planejamento estratégico. Está constantemente em campo, acompanhando a equipe e em circulação por cidades. Assessoria contábil. Esse é um profissional que não deve faltar. Ele traz a segurança na saúde financeira da empresa e tira dúvidas próprias de operações fiscais de projetos via leis de incentivo. Também podemos citar os colaboradores do Grupo Girino, profissionais que fazem parte dos projetos culturais, como atores, técnicos, educadores, artistas visuais e videomaker. Fazendo um recorte na produção cultural em teatro de bonecos, temos algumas peculiaridades, uma vez que a sede de um grupo de teatro de bonecos deve comportar não só uma sala de ensaios, mas um ateliê de construção e um espaço de acervo para acomodar todo o material das produções geradas. A gestão da manutenção de um espaço cultural envolve o fomento e agendamento de atividades, além do pagamento de custos fixos e variáveis de manutenção. Sobre o gerenciamento do recurso, é sempre indicado fazer uma planilha somente para os custos de manutenção. Os gastos com reforma também entram nesta planilha. Deixar uma conta bancária exclusiva para a manutenção é uma forma de fazer um controle de gastos mais preciso. Atualize seu financeiro toda semana. Faça reuniões com sua equipe e sócios. Depois de executar o financeiro mensal do seu grupo, lembre de arquivar todas as notas fiscais, comprovantes de pagamentos, faturas e outros documentos fiscais em pastas identificadas. Já dentro da camada de produção e manutenção do espaço de ateliê de construção, temos o gerenciamento de máquinas, ferramentas e materiais de consumo. É necessário um acompanhamento mensal para listar e adquirir os materiais faltantes e essenciais para a rotina de construção de bonecos e manutenção do acervo do grupo. O maquinário também requer cuidados constantes, chegando muitas vezes à substituição. A atuação de um produtor dentro do teatro de bonecos requer um entendimento dessa infraestrutura, de fornecedores e compras para não ser surpreendido com a falha de uma máquina essencial durante um processo de criação. Uma alternativa é fazer uma caixinha para os imprevistos que podem acontecer no funcionamento de um espaço de produção. Essa dica vale para os diferentes processos. Sempre tenha uma previsão de recursos, mesmo que pouco expressiva, para emergências de produção. Agradeço a você por acompanhar o minicurso de produção. Sucesso nos projetos e até a próxima!